Primado de Pedro é o nome desse lugar, que é uma outra igreja. Foi aqui que Jesus apareceu depois que ressuscitou para as mulheres. E este lugar ficou marcado por essa aparição. E Pedro, segundo informações, Pedro recebeu de Jesus aqui uma condecoração de estarmos. Olha só, aqui, olha só, pessoal de Cuiabá todos tirando a porta, né? E nós estamos isso. E aqui você pode ver que há turistas de todos os lados, né? O padre está fazendo uma missa ali. Aquela estátua, né? Aquela estátua representa? Aquilo lá é supostamente Cristo falando com Pedro, mas aquela estátua lá é católica porque está dando a Pedro o bastão da igreja, está dando o cajado da igreja. Por isso que eles acham que o Pedro é Papa, por causa deste lugar. Só tem que falar com certo cuidado. Certo. Então, aqui você pode acompanhar lá então a estátua. Segundo informações, essa estátua representa Jesus, né? Passando um cajado para Pedro pregar a palavra de Deus, né? Para Pedro ir a todos os lugares, como diz o Evangelho. Então, agora ali e nós vamos ver aqui, acompanhar os padres fazendo uma missa, pregando a palavra. Olha só. Próximo aqui é a escultura de Pedro, sobre o primado de Pedro. Nós vemos aqui o primado de Pedro. Ali é o Mar da Galileia. Vocês podem ver o Mar da Galileia citado na Bíblia diversas vezes, onde Jesus esteve, onde aconteceu também o batismo, né? E nós vamos ouvir aqui uma preleção do pastor Isaías, que vai falar a respeito, detalhar mais os fatos com relação, assim, relatando que, assim, aqui tem aquele texto da palavra de Deus. Olha só o mar, que maravilha, coisa mais linda, né? As pessoas à beira. É possível que na sua caminhada com Deus, num determinado momento, a sua fé se fragilize a ponto de você querer voltar atrás. Claro que é possível. Assim aconteceu com Pedro. O que Pedro fez lá em Jerusalém foi tão traumático para ele, que diz a tradição que naquela noite Pedro chorou tanto que seu rosto ficou marcado. Não se pode dizer se isso de fato aconteceu, mas para mostrar o quanto doeu aquela atitude de Pedro, e foi tão desesperador para Pedro, que Pedro recebeu a notícia. Lembra quando Jesus ressuscitou? Encontrou-se com as mulheres e disse assim: disse aos meus discípulos que eu vou encontrá-lo onde? Lá na Galileia. Aqui que eles viveram, aqui que eles se tornaram. Quando Jesus vem para cá, ele diga, ide a Pedro. Parece que Jesus quer ter um particular com Pedro, com aquele cuja fé está mais fragilizada. Pedro exercia sobre certos seus irmãos uma certa liderança. Como que nós sabemos disso? Porque Pedro disse assim: eu vou pescar
Outros, vendo a atitude de Pedro, disseram: nós vamos também. Então, alguém que é formador de opinião, Pedro tinha um gênio forte. Ele havia sido frustrado pela calma, pela mansidão de Jesus. Pedro achou que naquela noite Jesus ia realmente pegar a espada e revoltar, né? E Jesus deu as mãos dele para ser amarrada. Quando Pedro está aqui pescando aqui no Mar da Galileia, Jesus vem, põe um pão sobre a rocha, começa a fazer, e sobre as pães, sobre a rocha mesmo, esse foi o lugar de se fazer. Depois disso, tomou Jesus a manifestar seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, o mar da Galileia, mar de Querete e assim por diante. E foi assim que ele se manifestou. Estamos juntos, Simão Pedro, de Dimona, que é Canaã da Galileia, filho de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. E disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: nós também vamos contigo. Saíram, entraram no mar e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, como você viu hoje, o sol nasce lá daquele lado, vem tomando, e aí, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Que diria se Jesus não reconheceram que era ele? Perguntou-lhe Jesus: filhos, tem alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, já não fizeram, e não podia puxar a rede porque tão grande era a multidão de peixes. Quem era discípulo que Jesus amava? João disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Pedro é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque havia se despido. Colocou ele um movimento de todos esses acontecimentos nesse lugar, né? Vamos aqui. Ao saltar em terra, vira uma brasa, em cima,